A história começa com o protagonista principal se apresentando. O nome dele é Sirius, e ele é um homem íntegro. Ele conta que ativou um sistema não faz muito tempo, pois a pessoa em quem ele havia fixado sua atenção despertaria os sentimentos mais profundos em seu coração. Mas ele originalmente se recusou a fazer isso, até se deparar com o incidente atual. Na verdade, o que aconteceu foi que Sirius e seu grupo foram usados como isca pelas autoridades superiores para atrair os inimigos. Tudo isso porque eles eram de baixo nível, e o inimigo era tão poderoso que eles não conseguiam revidar. Então todos estavam fugindo, mas Sirius não queria. Aqui surge outro papel principal na história, a princesa demônio chamada Yugi. Yugi zomba de Sirius e seu grupo, perguntando se aquele era o poder dos heróis humanos, já que eram tão fracos e impotentes e não eram páreo para seu grande rei. A companheira de Sirius, uma heroína de classe D chamada Bella, pede para Sirius fugir, pois os níveis das máquinas de guerra eram muito altos e ele não precisava se preocupar com ela. Bella disse isso porque achava que ele era um herói de nível F, então ele não precisava demonstrar heroísmo. Sirius responde dizendo que veio para garantir a segurança da cidade. Então, em um momento como aquele, como ele poderia fugir? Ele também pede para Bella não se preocupar, pois ele conseguiria lidar com Yugi. Do outro lado, Yugi estava bocejando, dizendo que os humanos eram tão fracos que não a interessavam nem um pouco. Sirius disse que não fugiria da batalha. Naquele momento, seu nariz começou a sangrar, e ao ver isso, Bella perguntou tensa se o nariz dele estava sangrando. Ela então grita para Sirius que só de ficar ali de frente para eles, o corpo dela já não aguentava, e mesmo assim ele ainda tentava lutar. Bella pede novamente para ele fugir junto com ela, mas já é tarde demais, pois um dos goblins avisou Yugi que havia outra pessoa parada atrás deles. Ao ouvir isso, ela se move em direção a Sirius, ordenando que seus goblins o eliminem. Ela também diz aos goblins para usarem a cabeça de Sirius para fazer uma taça de vinho para seu amado rei. Ao ver Yugi vindo em sua direção, Sirius ativou seu poder e travou Yugi como seu alvo. Em apenas alguns segundos, ela foi presa pelo poder dele. Ainda assim, Sirius ficou tenso quando Yugi se aproximou muito dele e abriu a boca como se fosse comê-lo. Mas, para sua surpresa, ela o beijou em vez disso. Por causa disso, seu poder foi um pouco aprimorado. Enquanto isso, Bella ficou chocada ao ver aquela cena e gritou, perguntando a Sirius o que ele estava fazendo. Até mesmo os goblins ficaram surpresos e perguntaram a Yugi o que ela estava fazendo. Quando um goblin tentou se aproximar, Sirius o atingiu com sua espada e o goblin foi lançado para longe deles. Ao ver isso, Yugi saiu do transe e se afastou dele. Sirius agia como se tivesse conseguido o que queria, enquanto Bella estava em choque e corada, envergonhada com aquele momento. Por outro lado, Yugi se perguntava o que estava acontecendo com ela. Ela não deveria acabar com Sirius? Então por que ela o beijou? Ela então pensou que devia ser culpa do Sirius. Sirius gritou que pela segurança dos moradores da cidade, mesmo que tivesse que sacrificar todo o seu corpo, ele não hesitaria. Sirius se prepara com sua espada, pedindo para que os goblins venham, pois ele lutaria contra eles. Ao ver isso, os goblins começaram a discutir por que Sua Alteza beijou um humano, e eles tinham ouvido dizer que ela havia encontrado alguém jovem, mas não achavam que pudesse ser um humano. Enquanto eles discutiam isso, o goblin líder deles chegou e gritou com eles. Pedindo que não fossem presunçosos, ele questionou como ousavam duvidar dos sentimentos de Sua Alteza pelo rei. Disse que eles eram monstros e que apenas humanos imundos se envolveriam em tamanha infidelidade. Do outro lado, Yugi estava tensa, pensando no rei, pois ele não podia descobrir que ela tinha beijado um humano. Aquilo era estranho para ela, porque seu coração batia tão rápido. Yugi ordena que seus goblins vão eliminar Ceres. Ceres estava de pé com sua espada quando o líder goblin avançou e atacou Sirius. Ele tentou se defender, mas para seu choque, o golpe foi tão poderoso que sua espada foi cortada ao meio. Ao ver isso, ele se perguntou, tenso, como um único golpe podia quebrar sua espada. Então, o líder Goblin se aproximou para atacar de novo, e desta vez, Siri conseguiu desviar de algum jeito. Naquele momento, ele percebeu que sua defesa não tinha aumentado, mas que seu ataque havia subido 100 pontos. Então, ele revidou, e para sua surpresa, a espada do Goblin também quebrou. Então, outro Goblin vinha por trás. Ceres se virou e atacou aquele Goblin com toda a sua força, e os monstros foram arremessados para longe. Ao ver isso, Bella ficou surpresa ao ver que Sirius realmente conseguiu mandar os monstros para longe. Ao perceber que um nível F não era tão forte, Ceres viu, tenso, que o Goblin que ele atacou com toda a força não foi cortado ao meio. Para sua surpresa, o Goblin sofreu só um arranhão. Enquanto pensava e encarava o Goblin à frente, foi atacado de surpresa por Yugi por trás. Bella viu e avisou Sirius sobre o ataque furtivo de Yugi. Sirius se virou e tentou bloquear com um escudo na mão. Mas não deu certo, e ele foi pisoteado por ela. Uma grande explosão aconteceu perto. Ainda assim, Sirius estava vivo e imobilizado,
caído no chão. Vendo isso, o Goblin viu uma chance e correu até Sirius para acabar com ele. Sirius ficou tenso, pois não tinha poder nem tempo de se defender. Para surpresa de todos, uma cauda enorme entrou no caminho e golpeou o Goblin, afastando-o de Ceres. Era a cauda da Yugi. Ao verem isso, os outros Goblins ficaram chocados, e o líder perguntou o que era aquilo. Yugi ordenou que ninguém saísse do lugar, e que quem ousasse desobedecer seria morto. O rosto dela parecia envergonhado e como se ela quisesse fazer algo romântico. Mas ela disse ao Goblin que queria dar uma lição em Sirius por conta própria. Ao ouvirem isso, os Goblins ficaram felizes e disseram que sim. Yugi abriu a boca e disse algo, indo devagar até Ceres. Então, a saliva dela caiu na orelha dele e a defesa dele aumentou em 50 pontos. Ao ver isso, Sirius se perguntava se aquele era o preço a pagar por seu poder, pois fazer alguém íntegro como ele passar por aquilo era uma afronta ao seu caráter. Mas então ele pensou que, comparado à segurança dos moradores da cidade, uma pequena humilhação não importava. Enquanto isso, Yugi também estava confusa com suas ações, pois estranhamente estava tomando a iniciativa de fazer isso com um humano. Pensando nisso, ela se frustrou. Como monstro, devia parar com aquilo, mas quando tentou, não conseguiu. O corpo não obedecia às suas ordens. Mais uma vez, os Goblins, ao verem a cena, ficaram confusos, pois Sua Alteza queria matar o humano, mas parecia que outra coisa estava acontecendo. Ao ouvir isso, o líder dos Goblins repetiu que eles eram presunçosos e que deviam abrir os olhos do cão e ver com clareza, enquanto Sua Alteza buscava uma brecha com ele. Se eles não entendessem, não deviam falar imprudentemente. Aos poucos, mas com firmeza, seu poder de defesa e ataque aumentava, e Sirius se perguntava se agora conseguiria lidar com o grupo de Goblins. Ele tentou sacar a espada quebrada, mas o líder Goblin viu e alertou Yugi. Então Yugi prendeu a mão dele com a cauda e, em seguida, estrangulou o pescoço. Depois, ela o ergueu no ar, com uma expressão furiosa. Ao ver isso, os Goblins ficaram felizes e começaram a pular de alegria, pois Sua Alteza queria mesmo eliminar Ceres. Mas, de novo, ela se conteve por causa do seu comportamento e da sua vontade estranhos. Então ela chegou bem perto dele e perguntou se ele ousava lutar contra eles, os monstros. Em seguida, o ameaçou dizendo que iria despí-lo ali mesmo, e disse que puxou a camiseta dele e a rasgou em pedaços. Ela disse a Sirius que queria mostrar aos humanos a diferença entre seus corpos fracos e os corpos dos monstros. Porém, no fundo, Yugi estava intrigada e desejava desesperadamente ver o corpo de Sirius e seu abdômen definido. Do outro lado, os Goblins achavam que a atitude de Yugi era muito implacável e que ela estava dando uma lição aos humanos. Enquanto isso, Sirius ficou tenso ao ver sua armadura ser rasgada, mas notou que a mão de Yugi vinha em sua direção. Então, tentou se preparar, acreditando que certamente conseguiria aguentar e que não podia deixá-la se aproximar ainda mais. Por outro lado, Yugi estava tensa e também romântica, sabendo que isso vinha do fundo do coração. Mas ela também tentou aguentar e não agiu assim. Mesmo assim, os dois não conseguiram suportar nem se conter, pois ela agora colocava as duas mãos nele e estava bem perto, com olhos e boca cheios de desejo. Por fim, ela o beijou. Por causa dos dentes dela, ele sentiu dor e percebeu que sua força atual não bastava para enfrentar aqueles monstros. Bella também estava confusa e envergonhada, sem saber se eles estavam lutando ou se era um momento romântico. Aqui, Sirius estava pronto para aguentar qualquer dor pela segurança dos moradores da cidade, pois podia sacrificar o próprio bem-estar pelo bem maior. Embora ela o segurasse naquele momento, Sirius a segurou e a puxou mais para perto para o beijo, porque queria melhorar seu poder e sua defesa. Durante o beijo, ele se fortalecia, enquanto os Goblins e Bella estavam confusos e chocados. De repente, o verdadeiro rei chegou e, ao vê-la beijar um humano, ficou muito chocado. A espada caiu da mão dele, de tão chocado, e ele chamou Yugi. Yugi parou de beijar e olhou para cima, com o rosto envergonhado. Até os Goblins ficaram chocados ao ver o rei. O nome do rei era o Lorde Demônio Bartley. Bartley, em choque, exclamou que ela beijou aquele humano. Enquanto isso, o sistema de Sirius detectou Bartley, e ele recebeu um acerto crítico, dobrando seus bônus e subindo um nível. Então o rei Bartley entrou em modo de fúria e gritou que iria matá-lo. Yugi, envergonhado, disse a Bartley que não era o que ele estava pensando e pediu um tempo para explicar tudo. Enquanto isso, Ceres se perguntava se seu nível atual dava para enfrentar o rei. O rei Bartley atacou Ceres com fúria, gritando para ele ficar longe de sua amada Yugi. Num instante, Bartley se aproximou de Ceres e, devido ao ataque, Sirius foi arremessado no ar e caiu com força no chão. O impacto afetou muito o corpo dele. Bella pergunta tensa se ele está bem, ao que Ceres responde que ainda consegue aguentar.
Ceres então se pergunta por que o rei Bartley apareceu de repente na sua frente e por que o poder de ataque dele estava surpreendentemente alto. Por outro lado, Bartley pergunta a Yugi se ela não disse que isso não aconteceria de novo da próxima vez. Yugi não responde. Bartley está tão irritado que chega a tremer e pergunta se ela ainda se lembra das últimas palavras que disse a ele, que se houvesse uma próxima vez, era para mandá-la ser eliminada. Então, por que diabos ela estava fazendo aquilo? Surpreendentemente, Yugi responde furiosa que o motivo de tudo aquilo é por causa dele. Ela questiona por que ele demorou tanto para aparecer e o que ele estava fazendo esse tempo todo. Tanto Bartley quanto os Goblins ficam chocados ao ouvir aquela resposta e as perguntas que ela faz ao rei. Yugi grita novamente que é tudo por causa dele, pois ele chegou tarde demais e quase a fez repetir o mesmo erro. Ela também disse que ele mesmo estragou tudo, e ainda assim teve a audácia de questioná-la e ameaçá-la. Bartley ficou chocado e confuso, tentando dizer algo, mas não sabia o que dizer. Antes que ele pudesse responder, Yugi pergunta novamente por que ele demorou tanto para chegar e o que estava fazendo durante esse tempo. Então, por fim, quem ficou bravo foi Yugi, e não Bartley, e o jogo mudou completamente. É isso que uma mulher pode fazer. Mesmo assim, Bartley tentou compensar seu erro, pedindo para Yugi não ficar brava, pois ele estava errado. Ele explicou que viu muitos humanos fugindo, então saiu para lidar com eles primeiro. Bartley estava implorando para ela não ficar brava, dizendo que não faria isso de novo da próxima vez. Então, por favor, não fique brava. Os Goblins testemunharam todo o incidente e estavam comentando entre si. O Goblin 1 comentou que o rei deles era realmente carinhoso com a rainha, a ponto de humildemente admitir seus erros. Não é à toa que ele conseguiu se casar com uma rainha como ela, uma mulher formidável. O Goblin 2 comentou que o nível entre ele e o rei ainda estava muito distante. Talvez ele devesse continuar aproveitando a vida de solteiro. Outro Goblin percebeu seu erro e decidiu declarar seus sentimentos para sua paixão, a Senhora Sátiro, no dia seguinte. Por outro lado, Ceres estava tenso e pensou em sair rapidamente enquanto eles não prestavam atenção, já que o nível entre ele e o Rei Monstro era grande demais. Nesse momento, Yugi começou a chorar, o que deixou Bartley ainda mais tenso, e ele pedia insistentemente para ela parar de chorar. Os Goblins ainda estavam discutindo sobre eles e Ceres, enquanto Bella fugia silenciosamente dali. Ceres pergunta a Bella se ela ainda conseguia andar sozinha ou se ele teria que carregá-la nas costas. Bella responde para ele não se preocupar, pois sua perna estava um pouco fraturada, mas ela ainda conseguia andar sozinha. Por outro lado, Yugi compartilha com Bartley que tudo aquilo aconteceu porque ele chegou tarde, o que a levou a ser tentada por aquele humano, e eles quase mancharam o amor puro e fiel deles. Ela começa a chorar novamente, e ao ver isso, ele pede para ela parar de chorar. Ele diz que se for por causa daquele humano, então ele vai acabar com aquele humano imediatamente. Ele também pergunta se ela não ficaria triste se ele matasse aquele humano, e ela responde feliz que não. Ela explica que ele é o amor eterno dela, e que mesmo na morte, eles voltariam ao nada juntos, então como ela poderia se apaixonar por outros homens? Ela também diz que simplesmente ama o jeito majestoso e dominador dele. Até então, Bartley viu que Ceres e Bella estavam fugindo lentamente. Ele ficou furioso e gritou com os Goblins. Ao perguntar por que não tinham impedido aqueles humanos, já que os viram correndo, os Goblins responderam que Sua Alteza acabara de ordenar que não interferissem no assunto dela. Ele ficou furioso, chamou os Goblins de tolos e avançou com raiva até Ceres. Num instante, alcançou Ceres, que percebeu a chegada de Bartley. Bartley, irritado, perguntou a Cirrus como ele ousava seduzir sua amada Yugi e então o chutou para cima. Ceres foi arremessado para longe, e ao cair, sentiu como se o corpo todo estivesse quebrado. Percebeu que não conseguia se defender do ataque do Rei dos Monstros, pois a velocidade era tão alta que mal dava para ver. Isso mostrava que ele não era páreo para o Rei dos Monstros. Bartley avançou furioso contra Cirrus, dizendo que o partiria ao meio. Ao se aproximar, antes de atacar, gritou que era isso que Ceres pagaria por tentar seduzir sua mulher. Ceres sabe que agora não há outra saída. Ele só podia continuar evoluindo, então gritou de novo para o sistema travar logo. No instante em que o sistema é travado, Yugi chega e dá um tapa em Bartley, pedindo que ele não machuque Ceres. Bartley ficou atônito e, confuso, perguntou a Yugi por que ela fez aquilo. Ceres aproveitou a chance e tentou fugir dali. Bartley, de novo, com lágrimas nos olhos, perguntou por que ela fez aquilo e percebeu que ela realmente se importava com aquele humano. Com o choro de Bartley, Ceres subiu de nível. Ao ver isso, ele se pergunta se, na situação atual, conseguiria vencer o Rei Demônio. Mas como acabou de subir de nível, logo decide se afastar um pouco mais antes de pensar na luta.
Por outro lado, Yugi, de forma lasciva, disse que precisava mesmo daquele corpo humano e tentou ir até Sirius. Bartley, o rei, segurou a mão dela e perguntou o que ela estava falando. Como ela tinha acabado de dizer que ele era o amor da vida dela, então não devia ir até lá. Para o choque de Bartley, Yugi puxou a mão dele à força e correu até Ceres, dizendo que não aguentava mais. Ceres sentiu que alguém o seguia e, ao se virar, viu Yugi atrás dele. Mas já era tarde. Ela se lançou sobre ele e começou a beijá-lo. Ao ver isso, Bartley ficou chocado e triste, enquanto Sirius não teve escolha senão ficar à mercê dela. Bartley disse que, por não ser bom o bastante, os humanos se aproveitavam dele. Ele se culpou, dizendo que a culpa era dele, e declarou que mataria aquele humano na hora e faria Yugi voltar ao normal. Ao ouvir isso, Yugi, furiosa, manda Bartley ir embora e não atrapalhar o tempo dela. Bartley ficou em choque de coração partido. Com isso, Sirius ganhou 5 níveis a mais em poder e defesa. Bella tenta invadir o local, gritando para Yugi deixar Sirius e chamando-a de monstro sem vergonha. Ceres ainda tenta avisar Bella para não se aproximar, mas ela não ouve e acaba sendo atacada por Yuga. Yugi segura Bella com a cauda e volta a beijar Ceres. Enquanto a beija, ela se pergunta por que estava agindo assim, pois sente que já não era mais a mesma pessoa, mas, no fundo, sente uma certa alegria em fazer aquilo. De repente, Bartley se levanta e grita que Yugi mentiu para ele, pois tudo o que ela disse era mentira. Ele não estava disposto a ceder e parte para atacar Yugi. No momento em que ele os alcança e está prestes a atacar, ela se vira e vê Bartley. Ao ver o rosto dela, Bartley se sente estranho e grita, pedindo à sua espada que pare de atacá-la, pois ele a ama muito. Mesmo assim, Yugi não se importou e se virou para Sirius para beijá-lo. Ao vê-la de novo beijando Sirius, Bartley colapsou totalmente. Furioso, ele pega a espada e começa a fazer algo que, ao que parece, pode ser uma autodestruição. O sistema de Sirius detectou o colapso total de Bartley, e Sirius ganhou 3 níveis de poder. Ao ver Bartley assim, Yugi pergunta o que ele quer fazer. Enquanto os Goblins ficaram com medo e pensavam em fugir, um deles grita aos outros, perguntando se querem morrer e se não quiserem que fujam. Algo acontecia com Bartley e, do outro lado, Sirius chegou ao nível 10 e novas habilidades foram liberadas. Como Sirius ganhou uma nova habilidade, ele pegou a espada e atacou Bartley. A nova habilidade era conhecida como Golpe Rápido do Corpo, em que sua espada virava um fantasma e surgia rápido em um raio de 5 metros do inimigo, desferindo um golpe decisivo. Ao ver isso, Yugi também ficou atônita por Bartley ter sido derrotado com apenas um golpe. Ceres se pergunta se, ao continuar evoluindo, pode ganhar mais habilidades. Mesmo assim, Yugi estava frustrada com Bartley, pois ele também não tinha ido bem da última vez, e a segunda tentativa deveria ser mais tranquila. Então, por que tudo estava dando errado? Na verdade, ela achou que Bartley seria fraco, e foi exatamente como esperava. De repente, para a surpresa de Yugi, Bartley salta na direção dela e a segura. Assustada, Yugi afrouxa o aperto em Bella e Bella se solta. Bartley grita com Yugi para que ela cumpra a promessa e morra com ele. Em resposta, Yugi diz que não quer morrer. Por outro lado, o sistema Sirius o informa de que Bartley iria se autodestruir. Então, ele tenta fugir, levando Bella com ele. Enquanto isso, Yugi chora e grita para Bartley deixá-la em paz, pois não quer morrer. Num momento de desespero, ela grita e pergunta quem vai salvá-la. Do nada, Ceres aparece e decepa as mãos de Bartley com sua espada. Em seguida, ele pega Yugi e foge do local. Em seus momentos finais, Bartley chama pelo nome de Yugi e se autodestrói. Durante a explosão, o chão se quebra e os 3 caem lá dentro. Enquanto caíam, algo estranho acontecia com Yugi. Quando aterrissam, Bella cai ao lado de Sirius e Yugi cai por cima de Ceres. Ceres se pergunta se eles acabaram de cair até o fundo da masmorra. De repente, ele vê uma salamandra e fica atônito, mas logo o sistema dele mostra que era a forma de salamandra de Yugi, e agora o valor de magia dela era 0 e os pontos de vida dela eram apenas 9. Yugi corre e se esconde na barra da calça de Sirius. Enquanto isso, Bella acorda e aos poucos tenta se levantar, preocupada com Ceres. Porém, no processo, ela fica de 4 e de algum jeito acaba numa posição estranha com Sirius. Nesse momento, Sirius recebe uma notificação dizendo que foi recompensado com o mapa Naya da masmorra por derrotar o Rei Demônio. A notificação pergunta se ele quer abri-lo. Ceres fica confuso, ponderando se deve abrir ou não, percebendo que precisa pensar com cuidado antes de tomar uma decisão. De repente, Bella vê Sirius bem abaixo dela, com o rosto perto de sua intimidade. Chocada, ela se afasta rápido e pede desculpas. Ela treme, profundamente envergonhada pelo incidente. No entanto, Sirius parece não estar prestando atenção nela. Enquanto pondera se deve ou não abrir o mapa, Sirius finalmente decide fazê-lo. Ao abrir o mapa, ele vê vários detalhes, incluindo becos sem saída, armadilhas e recursos disponíveis.
Ao ver isso, Cyrus sente-se aliviado e feliz, sabendo que agora pode navegar pela masmorra sem se preocupar em se perder. Ele percebe que pode seguir diretamente para a sala do chefe com confiança. Ao ouvir isso, Bella fica confusa e pergunta sobre o que Cyrus estava falando, se ele viu alguma coisa. Cyrus responde com um simples não, descartando como se não fosse nada. Nesse momento, Cyrus percebe que apenas ele pode ver seu sistema, mantendo sua existência em segredo. Cyrus então pede para Bella sair dali, mas de repente sente uma dor aguda no peito e vomita algo de cor roxa, parecendo sangue ou veneno. Ao ver isso, Bella fica tensa e pergunta o que aconteceu com ele, por que de repente começou a vomitar. Surpreendentemente, não para no vômito, pois sua mão começa a queimar e seu dedo mindinho começa a encurtar, consumido pelas chamas. Cyrus uiva de dor, contorcendo-se no chão enquanto a agonia o consome. Todo o seu corpo estava sendo consumido pelas chamas, e Bella corre até ele, abraçando-o por trás e segurando sua mão. Ela percebe que as costas dele já estão sangrando, então impede que ele continue esfregando as mãos no chão. Ela também percebe que o corpo dele está incrivelmente quente, como se tivesse sido queimado pelo fogo. Com a ajuda dela, a sensação de queimação no dedo dele para, mas não antes de metade do seu dedo mindinho voar pelo ar após ser queimado. Apesar do sofrimento, ele sente algum alívio e garante a Bella que está bem, pelo menos por enquanto. Tensa, Bella pergunta a Cyrus o que está acontecendo com o corpo dele e por que está derretendo. Tristemente, Cyrus revela que foi envenenado. 6 meses atrás, monstros atacaram a cidade e ele testemunhou vários monstros lutando com um herói da guilda. Ele também conta que, durante a luta, os monstros pareciam estar brigando por uma caixa. A caixa foi cortada por um dos monstros, causando uma explosão. Cyrus foi sacudido pela força da explosão e lançado para dentro das ruínas. Enquanto estava enterrado sob as pedras, algo vazou da caixa cortada. Assim que vazou, uma chuva de sangue começou a cair do céu. O cheiro forte o atordoou, fazendo-o sentir vontade de vomitar. Todos os outros começaram a gritar e a serem queimados pela chuva. Cyrus conta que ainda estava sob a pilha de pedras e não teve contato direto com a chuva de sangue. No entanto, suas costas doem intensamente, como se estivessem prestes a derreter. Apesar de não ter tido contato direto, ele ainda foi envenenado ao inalar o odor. Quando acordou, encontrou-se no hospital, onde o médico deu a notícia sombria de que ele teria, no máximo, mais 1 ano de vida. De repente, ele vê algo como uma tela à sua frente, e fica surpreso ao ler que o sangue do Senhor dos Demônios poderia curar o veneno. A tela pergunta a Cyrus se ele deseja vincular o sistema e se tornar um jogador para receber pistas sobre como adquirir o sangue do Senhor dos Demônios. Cyrus concorda, e a próxima informação que recebe é que o sangue do Senhor dos Demônios está atualmente na masmorra de Ney. A cena então retorna ao presente, onde Cyrus compartilha com Bella que mais tarde descobriu o método do antídoto, que está justamente ali na masmorra subterrânea. Cyrus se levanta e pede com educação que Bella venha, dizendo que há uma sala à frente com roupas e armas, então é melhor trocarem primeiro. Bella concorda, e elas vão até lá. A cena muda para outra parte da masmorra, onde outras pessoas também passam. Um homem com um escudo na mão vai à frente de todos. De repente, o pé dele pisa em algo no chão e aciona um ataque com um raio laser. Ao ver isso, Mark, o vice-capitão do grupo, rapidamente ordena que todos recuem. Ele os alerta de que há um mecanismo ali e recomenda que não se movam de forma imprudente. Ele reforça que é importante ficarem onde estão, pois qualquer movimento pode acionar outros mecanismos. O grupo se choca, principalmente porque o defensor mais forte, Claude, teve a cabeça perfurada facilmente. Eles se perguntam como prosseguir, já que o grupo de bucha de canhão foi enviado como isca. Tear comenta que não há mais ninguém para usar como isca. De repente, Cyrus, o líder do grupo, se manifesta, dizendo que não é fácil entrar na masmorra. Por enquanto, eles não podem simplesmente voltar. Em seguida, Cyrus sugere usar a regra antiga. A pessoa de menor classificação deve se apresentar. Ao ouvir isso, McCoy, o integrante com a menor classificação, tenta fugir. No entanto, Cyrus ordena, furioso, que McCoy vá na frente e encontre o caminho certo, lembrando-o das consequências de desobedecer às ordens. McCoy estava tenso demais para responder. Então, Tyre interveio e pediu que Cyrus parasse, dizendo que tinha feito uma flecha que podia ricochetear de um lado para o outro. Tyre sugeriu soltá-la e explorar primeiro, na esperança de ativar ao menos um mecanismo e aumentar as chances de sobrevivência deles. Assim que Teari tira a sua flecha, que se assemelha a uma bola, Cyrus a corta rapidamente ao meio com a espada. Ao ver isso, McCoy fica ainda mais tenso. Cyrus grita com Mark, avisando que se voltar a ver aquelas criações mal feitas, vai dar cabo dele. Sendo vice-capitão, Teari não responde. Em seguida, Cyrus instrui McHugh a se levantar e explorar mais adiante. McHugh, tremendo de medo, dá passos lentos para a frente. Para seu alívio, quando dá o primeiro passo, nenhum mecanismo é acionado.
Tenso, McCoy se esforça para decidir qual passo dar em seguida, ponderando entre as muitas opções. Ao ver isso, Cyrus grita com McCoy, perguntando por que ele está enrolando e pedindo que não perca tempo, mas que se apresse. Tremendo, McCoy consegue mover o pé para a frente e o coloca no próximo degrau. Mais uma vez, ele é poupado, pois nenhum mecanismo é acionado. Cyrus elogia McCoy por sua coragem e pede que ele continue se apressando. McCoy foi tomado por uma sensação de desgraça iminente, sentindo-se certo de que iria morrer. Incapaz de continuar andando, ele para. Percebendo a hesitação dele, alguém que estava atrás usa poder do ar para empurrá-lo à força para a frente. McCoy, à beira de cair, grita que não quer morrer, suplicando para voltar para casa. Assim que o pé de McCoy toca o próximo degrau, um grande raio laser dispara de baixo, aniquilando McCoy em um instante. Todos ficam tensos, percebendo que o ataque veio de baixo. Desta vez, eles se perguntam se é possível que o mecanismo da masmorra mude o local do ataque a cada vez. Além disso, o feixe do ataque sempre aparece de repente, tornando impossível perceber de onde ele se origina. Cyrus fica em silêncio por um momento antes de pedir, educadamente, que a pessoa com a menor nota dê um passo à frente. De repente, a porta à frente deles começa a se abrir até a metade. Tensos, eles avisam ao líder Cyrus que a porta está se abrindo. Cyrus também se tensiona por um instante, mas quando a porta se abre por completo e Cyrus e Bella saem, todos se aliviam. Eles informam a Cyrus que ambos eram da equipe Isca. Cyrus fica atônito ao ver Cyrus e se pergunta se os membros da equipe Isca deveriam ter sido eliminados. Ele questiona se Cyrus desobedeceu às ordens e fugiu para a masmorra. A raiva de Cyrus com Cyrus provavelmente vem de uma mistura de fatores. Primeiro, pode ter havido sensação de traição, pois Cyrus, como membro da equipe Isca, devia ter se sacrificado. Em vez disso, ele sobreviveu e reapareceu, sugerindo que talvez tenha desobedecido às ordens ou agido contra o plano do grupo. Além disso, a sobrevivência de Cyrus pode ter abalado a visão de Cyrus sobre a situação e o controle que ele achava ter. Essa reviravolta inesperada pode ter despertado a raiva e a frustração de Cyrus. A situação piora quando Cyrus o confronta de forma agressiva. Com uma espada no pescoço dele, ele exige saber como Cyrus sabe a cor da roupa íntima de sua esposa, sugerindo invasão de privacidade e insinuando que Cyrus possa ter espionado ou se envolvido de forma inadequada com a esposa de Cyrus. Esse confronto sugere uma profunda desconfiança e raiva por parte de Cyrus em relação a Cerice, levando a uma situação tensa e potencialmente perigosa. Ceres reage de forma tensa, explicando que vinha treinando seus instintos para a batalha que se aproximava, o que lhe permitiu perceber a cor de tudo ao seu redor. Mesmo assim, Cyrus diz que é mentira e está prestes a atacar Cyrus, exigindo que ele explique logo qual é a relação entre ele e sua esposa, Shrikane. Esse confronto aumenta ainda mais a tensão entre eles, com Cyrus buscando respostas e Cyrus com dificuldade de dar uma explicação satisfatória. Os companheiros de Cyrus intervêm, pedindo que ele se acalme e lembrando que ele não pode matar alguém na cidade. De repente, Cyrus se enfurece e grita que nunca permitiria que difamassem sua integridade assim. Ele diz que vai provar, na frente deles, os resultados do seu treino. Esse rompante aumenta a tensão, com Cyrus decidido a defender sua honra e se provar diante dos acusadores. Ceres revela com ousadia que a primeira pessoa não estava usando roupa íntima. Cyrus estava usando roupa íntima rosa, e os outros dois estavam usando roupa íntima de casal. Ao ouvir isso, a primeira pessoa insiste para que Cyrus elimine Ceres imediatamente, mas os demais se opõem à ideia, pedindo que não tomem uma atitude tão drástica. Essa revelação adiciona mais tensão à situação, com reações conflitantes no grupo. Eles temem que, se Cyrus eliminasse Ceres na cidade, e o corpo fosse encontrado, isso trouxesse problemas desnecessários para todos. Cyrus pede sugestões, e eles propõem a ideia de colocar Ceres no grupo de Isca. Isso eliminaria a necessidade de envolvimento direto no destino de Ceres e poderia mitigar quaisquer consequências caso o corpo dele fosse descoberto. Quando a cena volta ao presente, Ciri se pergunta como acabou com um grupo de saqueadores, se tinha ido lá só para trocar equipamentos. Pelo visto, eles estão perdidos, o que aumenta ainda mais a confusão. Em seguida, Cyrus ordena que Cyrus vá até eles, reafirmando sua autoridade como capitão. Ao ouvir isso, Cyrus se pergunta se Cyrus quer, mais uma vez, que os membros de nível mais baixo atravessem os mecanismos como Isca. Antes que Cyrus respondesse, Teari o aconselha a não se mexer e diz suspeitar que Cyrus e Bella sobreviveram, sugerindo que talvez tenham achado uma rota segura. Ele sugere seguir a rota deles para evitar os mecanismos, poupando assim os membros da equipe de riscos desnecessários. Cyrus responde enfatizando a urgência de derrotar o grande chefe da masmorra de classe C. Ele menciona que eles já sacrificaram numerosos membros valiosos da equipe de combate por essa causa e que não há tempo para voltar atrás agora. Cyrus desafia Mark, perguntando se ele está realmente agindo no melhor interesse da equipe.
Ele sugere que, se Tiar não concordar com a decisão, ele pode ir embora. Isso evidencia prioridades conflitantes no grupo e a tensão entre a determinação de Cyrus de seguir adiante e a preocupação de Mark com a segurança da equipe. O silêncio de Mark diz muito, enquanto Cyrus volta sua atenção para Sirius. Ele questiona se a intuição de Sirius foi treinada e afirma que está na hora de ele contribuir para a equipe. Sirius alerta Sirius para entender as consequências de desobedecer às ordens, deixando claro que espera total cooperação e participação de todos. Mesmo concordando com o pedido de Sirius hesita quando Bella se preocupa com a estrada à frente. Ela sugere buscar outro caminho e encontrar soluções para o problema que podem enfrentar. Ceres faz uma pausa, percebendo que as preocupações de Bella são válidas e que é importante considerar caminhos alternativos para a segurança de todos. Ele responde, lembrando Bella de que o Capitão Sirius já lhe deu a ordem de seguir. Ele a tranquiliza, pedindo que não se preocupe, certo de que ficará bem. Com firmeza, Sirius dá o primeiro passo à frente sem hesitar, surpreendendo a todos com sua obediência à ordem de Sirius. Enquanto Ceres avança, os outros se perguntam se ele confia demais na própria intuição para prever os mecanismos. Ainda assim, o mapa guia Ceres 3 passos à frente e depois virar à esquerda 2 casas. Isso sugere que Ceres pode ter à disposição uma combinação de intuição e planejamento estratégico. Sem hesitar, Ceres dá 3 passos à frente. Todos ficam atônitos quando ele não se machuca, mesmo após dar 3 passos, e atribuem isso à sorte. Enquanto Ceres segue avançando sem acionar nenhum mecanismo, os demais ficam cada vez mais chocados, perguntando-se por que ele ainda não achou armadilhas. Um passo à frente, Ceres hesita antes de apoiar o pé no chão. Sirius, ao notar essa hesitação, fica esperançoso e pergunta se Ceres detectou os mecanismos. No entanto, Ceres responde de forma negativa, indicando que não. Todos se perguntam como Ceres poderia saber o caminho certo, considerando que reunir informações sobre apenas a primeira metade do terreno da masmorra custou mais de 1 dúzia de agentes de inteligência. Os pensamentos deles são interrompidos quando Ceres salta num degrau. Todos acham que o sucesso de Ceres depende só da sorte, sobretudo porque acreditam que um herói de classe F como ele não tem capacidade de obter informações. Isso reforça a crença deles de que o avanço de Ceres é só acaso, e não habilidade ou conhecimento. Quando Ceres salta ao perder o equilíbrio, Sirius fica tenso, perguntando-se por que o mecanismo não ativou. O mapa manda Ceres dar mais 5 passos adiante. Ao ouvir isso, Ceres fica feliz, percebendo que está quase chegando ao seu destino. Apesar do mal-entendido inicial, Ceres continua a seguir as orientações do mapa, ansioso para alcançar seu objetivo. Todos ficam chocados ao ver Ceres se aproximar deles sem acionar nenhum mecanismo. Eles perguntam como ele conseguiu atravessar a masmorra sem disparar armadilhas e se dá para confiar só na intuição para notar os mecanismos. O avanço aparentemente impecável de Sirius desperta dúvidas e curiosidade no grupo. Questionando qual seria de fato a extensão de suas habilidades, Ceres diz a Sirius que o progresso foi resultado de seu treinamento e nega qualquer irregularidade envolvendo Shuiken. Mesmo assim, Sirius segue cético, encosta a espada no pescoço de Ceres e questiona se a intuição dele é mesmo real, dizendo que não passa de sorte. Sirius afirma que a sorte acaba 1 hora e ordena que Sirius siga na frente a partir dali, se a intuição dele for realmente confiável. De repente, Serry viu alguns cogumelos no chão. O mapa indicava que eram cogumelos de couve e que, se consumidos por monstros, aumentavam a resistência e aliviavam a dor muscular. Porém, se um humano os comer, podem causar diarreia. Ao saber dos cogumelos, Ceres se perguntou se Yugi estava com fome. Se sim, pensou em colher alguns para ela comer. Em seguida, colheu os cogumelos e fingiu gostar deles, como se fosse comê-los ele mesmo. Enquanto colhia os cogumelos, Ceres se perguntava se era tão ruim ele ser humano. Talvez só lambê-los não lhe fizesse mal. Na verdade, fazia isso porque não queria revelar que estava com Yugi. Mas Sirius viu Ceres pegando algo e perguntou o que era. Ceres ia explicar sobre o cogumelo, mas, antes que conseguisse, Sirius o arrancou da mão e comeu. Disse que após conquistar a masmorra, todos os recursos dali pertenciam à Guilda dos Heróis e ao seu esquadrão da Cruzada, e que Ceres não tinha permissão para pegar nada sem autorização. Sirius ordenou novamente que Ceres fosse para a frente. Ceres respondeu que não havia armadilhas atrás da porta e que poderiam prosseguir diretamente. Sirius então disse que se fosse assim, Ceres deveria ir na frente e abrir a porta. Ceres ficou sem reação. Ao ver isso, Sirius perguntou o que havia e disse que não deixaria seus membros com habilidades de combate correrem esse risco. Ele pediu a Ceres que parasse de reclamar e abrisse a porta. Ceres se aproximou da porta e ia abri-la, então Sirius mandou todos ficarem atentos.
Porém, o cogumelo começou a fazer efeito, e Sirius passou a sentir dores no estômago. Ele ficou tenso e se perguntou o que havia de errado com ele. Enquanto isso, Sirius abriu a porta de novo com facilidade e pediu a todos que ficassem alertas, pois algo inesperado podia aparecer. De repente, aos poucos, as pessoas perto de Sirius começaram a sentir um cheiro ruim. Era o gás que ele estava soltando. Sirius sabia que isso não era bom para ele. Enquanto isso, Sirius avançou mais para dentro. Ele gritou, perguntando o que havia ali, mas no fundo estava tenso, pensando por que o estômago dava sinais justo num momento tão crucial e se devia fazer mais força ao segurar. De repente, ele percebeu que o cogumelo de antes podia estar causando aquilo. Decidiu não arriscar movimentos bruscos agora, pois começaria a vazar. Com um sorriso estranho, Sirius disse a todos que, pelo que viu, havia armadilhas por toda a área. De repente, do nada, Ceres começou a correr, pedindo aos companheiros que acompanhassem o ritmo e corressem juntos. Sirius gritou com Sirius, dizendo que ele não podia correr e tinha que ir devagar. Era uma ordem. Mesmo assim, Sirius não ouviu e seguiu correndo. Todos corriam atrás, sem entender o que estava acontecendo e por que corriam. Eles especulavam se havia algo atrás deles. Enquanto isso, Sirius soltou gases por causa do estômago embrulhado. Ele ficou ainda mais tenso ao perceber que não conseguiria mais segurar. Ao sentirem o odor, todos acharam que era algo perigoso e então começaram a correr mais rápido. Alguém comentou que o cheiro parecia familiar. Constrangido, Sirius gritou com a pessoa, pedindo que parasse de falar bobagens e dizendo a todos para continuarem correndo. Caso contrário, seriam envenenados. Ao chegarem a um lugar, Sirius parou por exaustão, e Sirius o chamou furiosamente. Sirius perguntou o que havia de errado. Então Cyrus perguntou se Sirius conhecia as propriedades daqueles cogumelos e se ele tinha corrido de propósito. Sirius fez-se de inocente e respondeu que não sabia o que tinha acontecido com aqueles cogumelos. Sirius pensou por um segundo e respondeu com um não, desdenhoso, como se não fosse nada. Um companheiro se aproximou e pediu que Sirius se sentasse numa pedra para descansar, mas Sirius o chutou furioso, mandando todos se recomporem e seguir em frente. Ele também apontou a espada para Cerise, avisando que se Ceres ousasse fugir de novo, ele o derrubaria na hora. Ceres respondeu tenso, com um sim, e seguiu em frente pelo caminho. Ele os alertou sobre as armadilhas para garantir que não pisassem nelas. Isso foi muito eficaz, pois bem ao lado deles havia um dragão dormindo, e se pisassem naquela placa, ele acordaria. Devagar, eles chegaram à última área, e Sirius pensou que aquele seria o confronto final. Nesse momento, Sirius se perguntava por quê. Quanto mais avançavam, menos mecanismos havia. Nenhum mecanismo foi acionado, e eles também não encontraram um único monstro em todo o caminho. Então Sirius especulou. Será que Sirius já tinha vindo à masmorra antes? Depois pensou melhor. Não podia ser que Sirius já tivesse estado aqui antes. Se Sirius estivesse com a equipe dele, provavelmente teria sido devorado pelo monstro de nível D na entrada, ainda mais chegar até onde eles estavam. De repente, Sirius interrompeu os pensamentos dele, dizendo que, se fossem mais adiante, já deviam estar quase na sala do grande chefe. Ao ouvir isso, Sirius pensou que, se já tivessem chegado à sala do chefe, então Sirius não tinha mais valor, independente da sorte dele ou de qualquer outra coisa. Ceres tinha chegado ao fim. Agora Ceres estava de pé sob um objeto pontiagudo. Então Sirius sacou sua espada e, com um pouco de poder mágico, tentou cortar o objeto. Ele conseguiu cortá-lo, mas ainda cairia sobre Ceres. Sirius ficou satisfeito, achando que seria um acidente aceitável um explorador de masmorra nível F morrer por um mecanismo. Ainda assim, a sorte de Sirius não estava tão ruim desta vez. Ele foi salvo de forma inesperada por um monstro. O monstro atacou Sirius, mas a pedra que caía entrou no caminho e acabou esmagada. Sirius percebeu o ataque, mas já era tarde. Foi atingido pela cauda do monstro. Todos gritaram tensos e perguntaram se Sirius estava bem, mas para surpresa deles, o monstro apareceu atrás. Com o ataque, o lugar desabou um pouco e uma parede se formou entre Ceres e os outros, por causa das pedras caídas. Por outro lado, Sirius se sentiu aliviado por reagir aos ataques e bloqueá-los com a ajuda da espada. Caso contrário, ele certamente teria morrido. Enquanto isso, Sirius examinava a parede de pedra e percebeu que era o fim. Ele estava preso. De repente, ele ouviu uma voz perguntando por que havia um humano na masmorra. Quando Sirius se virou, viu que era uma mulher. A mulher, chamada Sadiel, comentou que era repugnante ver um humano ali perto dela. O monstro, um escorpião fantoche de nível B de Satiel, estava diante de Sirius e sua equipe. Tyr gritou para todos se prepararem para a batalha, enquanto Bella estava tensa, pois mal conseguia erguer a espada que lhe deram. Tyr ordenou que os defensores avançassem e segurassem o monstro, sem deixá-lo passar. Eles ficaram na frente do grupo com os escudos erguidos.
Em seguida, Tyr ordenou que os arqueiros atirassem rápido por trás. Aproveitando a distração dos tanques, eles obedeceram e dispararam flechas no monstro. As flechas acertaram o monstro, e Tyr mandou os arqueiros seguirem atirando. Porém, o monstro rugiu alto e soltou uma força que repeliu todas as flechas lançadas contra ele. Todos também acharam difícil ficar de pé diante daquela força, e Tyr se chocou ao ver que só a força do monstro já repelira todas as flechas e que os ataques deles não surtiram efeito. De repente, Sirius se levantou e perguntou por que todos estavam parados como estátuas, dizendo que não deviam se assustar com a aura do monstro. Sirius tentou motivá-los, afirmando que era só um monstro e que podiam derrotá-lo fácil. Enquanto isso, Ceres ouviu outra voz e se perguntou se era de outro monstro. Do nada, uma cauda de escorpião veio atacar Ciris, mas ele desviou e se perguntou o que era aquilo. Nesse instante, o escorpião tentou atacar Ciris com um bote, mas ele de novo se esquivou. Depois, parou e pediu ao monstro que testasse seu punho com 3 190 de poder de ataque. Com apenas um soco de Ceres, o corpo do fantoche de escorpião foi perfurado, e aos poucos, suas partes explodiram e se espalharam por todos os lados. Sadili ficou impressionada ao ver que Ciris realmente despedaçou um de seus fantoches de escorpião com só um soco. Naquele momento, Ciris pensou que o antídoto para curar o veneno em seu corpo estava na sala logo à frente, onde o chefe estava. Por isso, ele não podia se dar ao luxo de gastar mais energia em lutas sem sentido, e decidiu usar o mapa para escapar direto, poupando energia. Sadiel se aproximou e disse que não fazia diferença, pois pretendia jogar fora tudo o que fosse tocado por humanos nojentos. Ela também falou a Ciris que no começo queria usar o monstro para torcer o rosto dele, mas agora teria de fazer isso ela mesma. Ao ver Sadiel, ele ficou atônito, pois era outra monstruosidade fêmea. Ceres respondeu que a cabeça dele não era um melão nem algo que ela pudesse torcer com as próprias mãos. Ao ouvir isso, Sadil respondeu que não tocaria no corpo nojento dele com as próprias mãos. Em seguida, explicou que, embora ele pudesse lidar com os humanos lá fora só com as mãos, ela, na verdade, usava a mão para controlar os fantoches de escorpião com a ajuda de um fio. Então ela disse aos Cirrus que cuidaria dele primeiro e depois sairia para matar os outros humanos. Ceres gritou furiosamente que ele era um herói e que proteger a humanidade era o seu dever. Então, ele ficaria e lutaria com ela, mesmo que isso significasse usar toda a sua força. Ele ficaria ali para detê-la. Satil atacou Ciris, perguntando se aquilo era mesmo verdade. Com apenas uma perna, ela segurou a cabeça dele e o derrubou no chão. Naquele momento, o sistema de Cirrus foi ativado e o alvo travou. Então, Sadiel Sadil disse que um sujeito que superestimava as próprias habilidades não era nada para ela. Por outro lado, o boneco escorpião parou de lutar. Ao ver isso, Tyr, feliz, pediu que todos olhassem, enquanto a cabeça do monstro ficava vermelha, indicando que os ataques deles começavam a fazer efeito. Ceres ficou surpresa com a rapidez de Sadili. Sadili comentou que, para a força de um humano, foi bem impressionante Ciris ter chegado até ali. Mas só isso, o Lord Ney realmente odeia quando humanos entram no quarto dele. Naquele momento ela colocava a segunda perna no rosto dele, mas Ciris sabia que o monstro era forte demais. Percebeu que não podia deixar o monstro sair. Ele precisava impedi-la ali, então puxou a cabeça um pouco para trás e, furioso, abriu a boca para morder os pés dela. Com a atitude de Ciris, ela ficou envergonhada e gritou que era nojento ele ter feito uma coisa dessas com os pés dela. Do outro lado, enquanto o monstro lutava, Bella percebeu que não havia nenhum movimento havia muito tempo. Ela pensou que Ciris não tinha ficado inconsciente por causa da pedra. Ela precisava tirá-lo dali. Chamou Teari e pediu por favor que a cobrisse, pois iria tirar Ceres dos escombros. Tyr ficou atônito e pediu que ela esperasse, mas já era tarde. Ela correu antes que ele respondesse. Enquanto corria, ela esperava que Ciris estivesse bem, mas o boneco escorpião a viu e ia atacar. No entanto, Teari se colocou no caminho e bloqueou o ataque com sua espada, embora fosse muito difícil para ele segurar a defesa por muito tempo. Enquanto isso, Bella ainda se perguntava sobre Cirrus, afinal ele era um herói e era apenas um monte de pedras, então ele deveria estar bem. Do outro lado, Sedile perdeu a firmeza ao segurar Ciris, pois ele lambeu os pés dela, o que a deixou enojada. Ciris ficou aliviado por enfim ter se libertado do mata-leão dela. O sistema avisou que ele não podia usar a habilidade de morte instantânea sem uma arma. Ao ouvir isso, Ciris ficou frustrado. Se soubesse que isso iria acontecer, teria trazido uma arma com ele. Agora Ciris não tinha outra opção a não ser usar as próprias mãos para atacar. Ele tentou socar Sadiel, mas ela desviou e logo chutou o rosto dele. Ela sentiu o rosto dele bem mole. Com esse chute, Ciris foi lançado no ar e bateu na pedra.
Sadili comentou que se sentiu muito à vontade ao chutá-lo. Ao ouvir isso, Sirius não teve o que responder, e Sadili também ficou tensa, se perguntando o que estava acontecendo com ela. Então, ela decidiu derrotar Sirius logo, pois seria um problema se pessoas de fora entrassem no quarto do Lord Ney. Em seguida, pegou a cauda do monstro fantoche que Sirius derrotou e tentou atacá-lo com ela. Mas Sirius percebeu o ataque e desviou, pois sua agilidade bastava para evitar os golpes. Em seguida, ele concentrou energia mágica na mão e cortou a cauda em 2 partes. Para ele, porém, isso pareceu uma distração, pois enquanto cortava a cauda, Sadiel veio de novo com a perna e prendeu o rosto de Sirius nela. Sua expressão e suas palavras estavam bem diferentes quando ela o prendeu para limpá-lo, mas parecia que queria fazer outra coisa. Sadiel disse que desta vez não o deixaria ir e o estrangularia com os pés. Ceres ficou furioso e avançou para segurar as pernas dela com as mãos, determinado a fazer Sadiel sentir agora o poder de seu aperto. No momento em que Ceres tocou as pernas dela, Sadiel sentiu algo estranho e rapidamente pulou para longe, mas logo pisou furiosamente no rosto dele com a perna, exigindo que ele não tocasse suas pernas com aquelas mãos sujas. Ela até usou os pedaços cortados do rabo para prender a mão dele. Ceres ficou surpreso ao ver que ela usou o rabo de escorpião que ele acabara de quebrar, e a supressão dela era tão forte que ele não conseguia desviar dos ataques dela de jeito nenhum. Ela então colocou novamente os pés no rosto dele, dizendo que iria esmagar o rosto dele. Mesmo enquanto ela esmagava o rosto dele, os poderes de Ceres estavam aumentando, enquanto Sadiel se sentia muito bem ao colocar os pés no rosto dele. Até que o valor de agitação atingiu 66%, ela disse a Ceres que os humanos nasceram para serem pisoteados sob seus pés, mas ela estava tremendo, e por causa disso, o monstro fantoche do lado de fora, que lutava contra Sirius e os outros, também estava tremendo. Ao ver isso, Tyr disse alegremente que o monstro havia começado a perder o equilíbrio, então eles deveriam se manter firmes, pois estavam prestes a vencer. Por outro lado, Sadiel estava aproveitando, pois estava se sentindo incrível. Enquanto isso, Bella estava correndo em direção à parede de pedras quando o rabo de escorpião estava prestes a atacá-la. Tyr viu e tentou avisar Bella, mas era tarde demais, pois ela foi atingida pelo rabo e lançada para longe, colidindo com as rochas. Do outro lado, Sadiel estava tocando Ceres em lugares inapropriados, ao que ele gritava e pedia para ela não tocar ali, pois ela não tinha permissão. Perto de Sirius, o rabo estava vindo em sua direção, e Sirius estava pronto para bloqueá-lo, então de alguma forma ele conseguiu desviar com a ajuda de sua espada. Mas ele percebeu que mesmo de uma distância tão grande, o rabo ainda conseguia penetrar a parede, o que significava que o nível do monstro havia superado o de um monstro de elite. Lá, Sadiel estava achando tudo muito macio e suculento, e o valor de agitação havia chegado a 95%. Por outro lado, Sirius estava prestes a ser atacado pelo fantoche de escorpião, e quando percebeu que vinha por trás, já era tarde demais. Ele percebeu que a princesa de escorpião estava se aproximando, mas por ser tarde demais, não conseguiu bloqueá-los. No entanto, para seu alívio, do outro lado, Sadiel ficou completamente agitada e começou a agir de forma muito estranha, como se estivesse sendo seduzida. Por causa disso, o monstro escorpião também estremeceu e parou. Sirius ficou surpreso ao ver que bloqueou o ataque, mas percebeu que o monstro estava uivando de uma forma muito estranha. Vendo o monstro tão inquieto, Sirius achou que seria sua chance perfeita. Então, usou seu ataque golpe cortante do tigre uivante no fantoche de escorpião, e o fantoche voou para longe, caindo no chão. Ao ver isso, todos ficaram felizes e começaram a elogiar Sirius por seu poder, pois com apenas um golpe, ele eliminou facilmente aquele monstro. Por outro lado, o valor de agitação estava em 98%, e foi por isso que Sadiel estava agindo de forma tão estranha. Aqui, o monstro começa a vomitar, e ao ver isso, todos pensaram que o ataque de Sirius foi tão poderoso que fez o monstro uivar de dor. Eles elogiaram Sirius, reconhecendo que com ele por perto, não precisavam se preocupar com nenhuma besta mágica que aparecesse em seu caminho. Até mesmo Sirius estava pensando que o fantoche de escorpião não parecia ser muito forte, já que ele conseguiu derrotar aquele monstro com facilidade. Do outro lado, algo aconteceu com Sadiel, e o monstro começou a se mover novamente, deixando todos tensos, já que ainda não havia sido completamente eliminado. Então Sirius pediu para que todos se afastassem e o deixassem lidar com o fantoche de escorpião. Ele queria que eles testemunhassem o verdadeiro poder de seu capitão. Sadiel estava tensa, se perguntando o que diabos tinha acontecido com ela e por que estava fazendo algo assim com um corpo humano. Ela decidiu que precisava manter a calma. Do outro lado, Sirius estava se perguntando o que fazer, já que o corpo dela era tão resistente, especialmente as pernas, e se continuasse daquele jeito, ela o esgotaria completamente.
Então Cyrus gritou que nunca se submeteria a ela, mas ela empurrou a perna dentro da boca dele para silenciá-lo, gritando para ele calar a boca porque não queria ouvir sua voz. Cyrus estava tendo uma sensação parecida com a que experimentou com Yugi, pois sentia que estava sendo manipulado pelas garotas. Mas, nessas ocasiões, seus poderes aumentavam rapidamente, ganhando mais de 2.000 pontos a cada vez. Por outro lado, o fantoche de escorpião estava lutando com Cyrus, mas devido a Sadiel estar seduzida e ter perdido a calma, o monstro não estava lutando com toda a sua força. Cyrus percebeu que o monstro estava perdendo força, então usou seu ataque sagrado de corte em redemoinho, e o monstro caiu. Todos ficaram felizes que Cyrus usou seu ataque característico para derrotar o monstro, mas então perceberam que o monstro ainda rugia continuamente. Eles murmuraram que Cyrus era tão forte que havia derrotado o monstro até deixá-lo inconsciente, fazendo-o rugir descontroladamente. Cyrus então comentou que o monstro não passava de um saco de pancadas diante dele. Até Tyr elogiou Cyrus, dizendo que ele era tão forte que derrotou o monstro com um único golpe. Por outro lado, a defesa de Cyrus aumentou em 3.304 pontos, e sua agilidade aumentou em 4.210 pontos, tornando-o muito mais poderoso. Sadiel estava aproveitando o momento, mas de repente ouviu a voz de seu senhor Ney perguntando por que estava tão barulhento lá fora. Ao ouvir a voz, ela ficou tensa e pulou do corpo de Cyrus. Ela recuou e, tensa, se perguntou se tinha acabado, pois por um momento ela realmente havia esquecido a ordem do Sr. Ney. Ela precisava rapidamente exterminar os humanos imundos e compensar seu erro. Por fim, o poder de ataque de Cyrus aumentou em 10.000 pontos. Ele ficou tão poderoso que exalava uma aura assassina e perguntou a Sadiel se ela ainda queria continuar brincando com ele. Sadiel ficou tensa ao ver sua atmosfera, pois estava completamente diferente de antes. A presença gelada e opressora de Cyrus era como a de Ney-sama. Ela se perguntou se teria que lutar contra alguém como ele. Ao ver sua intenção assassina, ela fugiu dele. Cyrus ficou confuso sobre o motivo dela ter fugido e se deveria ir atrás dela. No entanto, ele decidiu esquecer isso, pois seu objetivo era obter o sangue do deus demônio na sala do chefe. Era melhor não gastar força física, já que Sadiel já havia drenado muita de sua energia. Do outro lado, enquanto todos elogiavam Cyrus e sua coragem, Bella corria tensa em direção às paredes de pedra para encontrar Cyrus, mas antes que pudesse chegar à parede, viu alguém quebrando-a com as pernas. Quando Cyrus saiu, ficou surpreso ao ver Bella. Bella perguntou se ele estava bem e se não tinha se machucado. Cyrus respondeu que estava completamente bem. Mas Bella, ainda observando tudo, percebeu que ele estava coberto de poeira e expressou preocupação de que, embora isso pudesse não aparecer na superfície, poderia haver lesões internas. Ela até sugeriu que ele deixasse a equipe médica dar uma olhada. Cyrus riu e respondeu que estava realmente bem, então Bella disse a ele que, se sentisse mal, deveria avisá-la imediatamente. Ceres respondeu com um simples, ok. Enquanto isso, Tyr tremia de fúria, aparentemente guardando algo em seu coração por Bella. Cyrus pediu que todos prestassem atenção, dizendo que, a partir daquele momento, eles iriam segui-lo, pois queria que testemunhassem sua verdadeira força, já que ele derrotaria o chefe sozinho. Ao ouvir isso, todos ficaram impressionados e começaram a elogiar o poder de seu capitão. Cyrus estava radiante, pensando que o nível de perigo da masmorra certamente não era de rank C, provavelmente estava no máximo em rank D. Assim, quando voltasse para a guilda e compartilhasse suas conquistas, isso certamente resultaria em uma promoção, o que seria um ganho significativo para ele. A cena então mudou para o quarto do Lord Ney, onde Sadiel contou a Ney que havia um humano muito poderoso do lado de fora. Ela não sabia qual método ele usou, mas sua força, que era inicialmente fraca, disparou para um nível inimaginável em um instante. Ela pediu para Ney ter mais cuidado ao enfrentar aquele humano. Com uma voz estranha, Ney perguntou a Sadiel o que ela havia ordenado a ela. Tensa, Sadiel respondeu que havia ordenado que ela guardasse a porta e não deixasse nenhuma criatura entrar em seu quarto. Ao ouvir isso, Ney perguntou furiosamente se ela sabia disso, então o que diabos ela estava fazendo lá fora com aquele humano? Sadiel ficou tensa e estava prestes a responder, mas antes que pudesse, Ney a atacou. Uma grande explosão ocorreu atrás dela, mas o raio de luz passou por ela, derrotando-a instantaneamente. Ney gritou que não queria ouvir suas desculpas esfarrapadas. Depois disso, Ney a levantou com magia e a jogou sobre os cadáveres de muitos monstros e humanos, dizendo que ela deveria simplesmente virar lenha. Naquele momento, Sadiel murmurava que ainda não queria morrer. Quando Sadiel foi jogada sobre os cadáveres, surgiu uma poça com uma substância líquida verde dentro. Ney comentou que depois de esperar tanto tempo, ela quase havia terminado de usar milhares de humanos e monstros como lenha, e que o sangue do deus demônio finalmente começara a ferver. De repente, alguém invadiu o quarto de Ney arrombando a porta. Ao ouvir o som da porta sendo arrombada, Ney se virou e perguntou quem era tão corajoso a ponto de ousar entrar em seu quarto. Cyrus respondeu que era ele, o papai dela, que veio para acabar com ela.
Ceres viu o sangue do deus demônio, e seu sistema lhe informou que o sangue do deus demônio poderia eliminar toxinas de seu corpo após consumi-lo. Ney pergunta se Sirius era o humano poderoso que Sadiel havia mencionado. Ceres também se pergunta se aquele sangue verde era o que poderia desintoxicá-lo. Sirius então pede para todos ouvirem ele, afirmando que ninguém estava autorizado a agir sem seu comando, pois ele queria enfrentar o chefe da masmorra de rank C sozinho. Todos começam a torcer para que Sirius vá e derrote o chefe, mostrando o poder dos humanos e do que eles eram capazes. Ceres ficou impressionado ao ver que o objeto colocado naquela plataforma era, na verdade, o sangue do deus demônio. Enquanto isso, Sirius corria em direção a Ney para derrotá-lo, e todos os outros torciam por Sirius. Ao se aproximar, Sirius saltou no ar e disse a Ney para sentir o seu terror. No entanto, Ney apenas usou o polegar para contra-atacar, e nesse ataque um feroz raio de luz amarela surgiu, queimando toda a armadura que Cyrus estava usando. Sirius também foi arremessado para o alto e se chocou contra a parede. Ao ver isso, todos ficaram chocados e correram até Sirius para perguntar se ele estava bem. Ney perguntou se eles só tinham Cyrus como o ser humano mais poderoso e concluiu que Sadiel, do outro lado, era realmente inútil. Sirius ficou chocado e se perguntou como o ataque do monstro fazia sentido, já que destruiu sua armadura Rank A em um golpe. Por sorte, por baixo, ele usava a armadura de escamas de dragão macias nível S que o irmão tinha lhe dado. Caso contrário, ele certamente teria morrido. Seus companheiros perguntaram se ele estava bem, mas Sirius ainda estava absorto, tentando entender o que estava acontecendo na masmorra subterrânea e por que havia tanta diferença de força entre os monstros. Ele achou que não era bom enfrentar aqueles monstros de frente, então seria melhor deixar seus companheiros de equipe esgotarem primeiro as forças do monstro. Então ele agiria quando o monstro já não tivesse muita força. Dessa forma, suas chances de vitória seriam um pouco maiores. Sirius se levantou e pediu que todos seguissem suas ordens, avançando e demonstrando suas próprias habilidades. Ainda assim, Tyr o interrompeu e disse que uma investida total, sem formação, poderia causar muitas baixas. Ele sugeriu manter a formação anterior, com os tankers na frente, usando seus grandes escudos na linha de frente. Sirius perguntou furioso a Teari se ele estava questionando seu julgamento ou desobedecendo às suas ordens. Tyr respondeu, tenso, que não ousaria. Sirius disse a Teari para parar de falar e fazer o que ele mandava. Em seguida, ordenou que todos pegassem suas armas e avançassem, garantindo que ele seria um apoio firme e que não havia motivo para medo. Todos concordaram e avançaram furiosos rumo à chefe da masmorra, Ney. Ney também estava pronta para revidar e disse: lá vem um bando de humanos que nem sabe se quer viver ou morrer, pois sua carne e seu sangue nem servem como lenha para o fogo do altar de sacrifício. Ney então gritou que mostraria a diferença entre humanos e monstros e lançou em grande escala seu ataque de disparidade, capaz de causar desespero. A maioria foi queimada naquele ataque. Ceres segurou Bella e Mark, tirando-os do alcance do ataque. A maioria ficou queimada e alguns se feriram. De algum jeito, Sirius escapou do ataque, mas sua espada queimou até virar cinzas. Ele ficou chocado ao ver a própria espada destruída. Então, Ney voou para o alto e perguntou a Sirius se ele não tinha dito que a faria sentir terror. Sirius percebeu que não venceria naquela situação e logo pensou em fugir dali. Tyr ficou atônito ao ver os corpos queimados de seus companheiros, mas para sua surpresa, viu Sirius tentando correr e gritando para que todos recuassem. Os que ainda estavam vivos obedeceram à ordem e saíram da sala do chefe. Tyr ficou furioso ao ouvir isso de Sirius, mas, para o choque dele, alguém agarrou sua mão. Quando Sirius olhou para trás, não era outro senão Ceres. Ceres segurou a mão dele e disse que Sirius tinha acabado de afirmar ser o apoio firme do time e que a batalha contra o chefe ainda não havia terminado. Por isso, Sirius não podia ir embora. Sirius tentou sacudir a mão para se livrar do aperto de Sirius, mas não conseguiu, pois ele não afrouxava a pegada. Sirius disse a Sirius que era o capitão da equipe e que suas palavras eram lei. Se Sirius quisesse ficar e morrer, Sirius o deixaria, mas não queria arrastar Sirius para isso. Até Ney, furiosa, perguntou como Sirius ousava invadir o território dela e destruir o quarto dela, e ainda querer fugir agora. Ney então partiu para outro ataque. Ao ver isso, Sirius ficou assustado e, tenso, começou a gritar com Ceres, chamando-o de tolo por não olhar para trás. Quando o chefe da masmorra estava prestes a disparar novamente o mesmo feixe de luz, ele até tentou correr puxando a própria mão, mas ficou chocado ao perceber que não conseguia soltá-la e se perguntou por que Sirius tinha uma pegada tão forte. Sirius pediu outra vez que Sirius o soltasse, pois o chefe mirava neles, mas Sirius não se mexeu. Então Sirius se irritou, achando que podia vencer o chefe sozinho, e além disso, não conseguia tirar a mão do aperto de Sirius. Em sua fúria, ele tentou avançar contra Sirius, mas Sirius agarrou a mão dele e a torceu, causando dor. Sirius uivou de agonia. Sirius então puxou Sirius para perto de si e o ergueu, preparando-se para arremessá-lo em direção a Ney.
Ele gritou que, como capitão, Sirius devia fazer o que dizia. Quando Nai atacou, ele arremessou Sirius no feixe, dizendo que ele devia ser um apoio firme para a equipe. Ele mandou Sirius bloquear o ataque do chefe com o próprio corpo e servir de cobertura. Seus companheiros mandaram Sirius bloquear o ataque do chefe com o próprio corpo e proteger os aliados durante a retirada. Sirius avançou direto contra o feixe de luz, dando aos outros tempo para recuar. Eles saíram correndo enquanto Sirius era ferido pelo feixe. Um companheiro ficou atônito ao ver isso. Depois disso, Sirius olhou furioso para Ney, gritando que agora era a vez dele. Bella diz que quer ficar. Tyr também concorda com Bella, dizendo que ele também quer ficar e lidar com o monstro. Bella responde que ele não precisa ficar, já que ela vai ficar por causa dos Cirrus. Tyr diz que sabe disso, mas que era o herói de classe B mais bem ranqueado e veio eliminar monstros, então nunca fugiria. Ele também disse que não queria voltar a receber ordens daquele idiota dos Cirrus. Do outro lado, Naya pergunta a Cyrus por que ele não fugiu mesmo depois de ver o poder dela. Insinuando que Cyrus a menosprezava, Ney se prepara para disparar o feixe de novo, mas Cyrus o neutraliza com um rápido golpe no corpo, fazendo Ney se retesar e recolher a mão. Nai ficou furiosa porque Cyrus era bem rápido, mas para sua surpresa, ele começou a correr rumo ao altar de sangue do deus demônio. Ney começou a se perguntar por que o humano corria em direção ao altar. Logo ela se perguntou se era possível que o objetivo daquele sujeito não fosse matá-la, mas sim obter o sangue do deus demônio. Ceres continuava correndo em direção ao altar, pois estava a apenas alguns metros dele. Nai tentou gritar, pedindo que Ceres ficasse longe do altar dela, mas naquele momento, Bella e Tyr atacaram Ney por trás, dizendo que aquela era a melhor oportunidade para eles. Para surpresa de todos, Nai segura com facilidade as duas espadas deles, e em seguida aponta para Cyrus, dizendo que Cirrus era mesmo um desgraçado, com uma velocidade de barata. Bella grita com Ney e pede que ela não ataque Cyrus. Tiare e Bella tentam empurrar Ney para trás, e quando Ney ataca, o pé dela escorrega um pouco, fazendo ela errar a mira. Ceres também conseguiu desviar do ataque por causa da mira errada. Então Ceres saltou feliz em direção ao altar, achando que quase tinha conseguido o que queria. Mas, quando se aproximou do altar, viu um círculo mágico. Ele ficou tenso ao ver aquilo. E quando tocou o círculo mágico, houve uma explosão, e ele foi arremessado para longe do altar. Ney diz que o círculo mágico foi feito por ela, e que, enquanto estivesse viva, nenhuma criatura viva poderia atravessá-lo. Ceres também concorda com ela, percebendo que avançar direto e beber à força o sangue do deus demônio para se desintoxicar não era viável. Eles precisam derrotar o chefe para prosseguir. De repente, Cirrus viu algo nas fendas da parede. Enquanto isso, Ney arremessou Bella e Mark, chamando-os de tolos arrogantes por subestimarem as próprias habilidades. Bella e Tyr caíram no chão com um grande impacto, ficando levemente feridos. Do outro lado, Cyrus ficou atônito ao ver que era a mesma monstra que havia acabado de escapar dele, e se perguntou como ela foi parar ali. Naquele momento, Nea tremia e pediu a Cyrus que não fizesse barulho e não deixasse Ney saber que ela estava ali. Ney disse que seu ritual exige uma postura calma e serena, e que depois de acabar com eles, conteria sua raiva. Ao ver isso, Cirrus ficou tenso, pensando que Bella estava em perigo. Então, antes de partir, Cirrus colocou o cogumelo de couve diante de Sadiel. Vendo isso, Sadiel se perguntou sobre o cogumelo de Kale e sua capacidade de recuperar energia. Ceres correu em direção a Bella, gritando que estava indo. Do outro lado, Sadiel pegou o cogumelo e começou a comer. Depois disso, lágrimas de felicidade encheram seus olhos. O sistema de Cyrus mostra que a monstra Satil criou sentimentos pelo anfitrião, fazendo-o desbloquear a arma, os requisitos e, assim, liberar as opções de armas. De repente, várias cartas anônimas com pontos de interrogação aparecem diante dele, e o sistema avisa. Primeiro, ele precisa ler a explicação detalhada da regra de introdução da arma. Por outro lado, Tyr fica à frente de Bella para protegê-la, dizendo que vai segurá-los e que ela precisa fugir rápido. Bella responde que o osso da perna dela trincou de novo, então ele precisa fugir sem ela. Aqui, Ceres grita com o sistema para pular a explicação das regras, pois ele iria resgatar pessoas agora e não tinha tempo para ouvir bobagens. Então, o sistema pula essa parte e pede que Cyrus escolha uma carta. Ceres escolhe uma carta ao acaso e recebe uma espada, com uma aura vermelha ao seu redor. O sistema informa que ele obteve a arma Espada Divina do Manto Explosivo. Furioso, Cyrus salta contra Ney, gritando para ela provar o poder da nova arma e morrer. Ele a ataca, mas ela segura a espada com uma mão e começa a rir, dizendo que Cyrus caiu direitinho, pois Bella e Teari eram iscas, e que o verdadeiro alvo dela sempre foi ele. Em seguida, ela libera um feixe de luz e pergunta como ele escaparia de tão perto. Ele grita e diz para ela não subestimá-lo, pois nunca disse que iria desviar.
Ele golpeia com a espada com toda a sua força, mas consegue apenas deixar um arranhão na mão de Ni. Ela ri dele, apontando que apesar de ter feito toda a força, ele só conseguiu roçar a pele dela e nem uma única gota de sangue foi derramada. Em seguida, ela explica que essa é a diferença entre monstros e humanos. Mas naquele momento, o vestido dela rasga por cima. Ao ver isso, ela fica atônita e, envergonhada, pergunta onde o vestido dela foi parar. Até Bella e Tyre ficaram sem jeito ao ver que Sirius deixou a chefe nua. Sirius também estava tenso, pois o monstro era muito poderoso naquele momento. A tela dele mostrava que a espada divina, ao golpear com a espada, fazia as roupas dos inimigos explodirem, deixando o inimigo nu. Isso acionaria o golpe supremo, a descida da espada divina. Ney ficou furiosa com Ceres pelo que viu como uma atitude desprezível e, por isso, decidiu eliminá-lo de qualquer jeito. Agora, Ceres tentou golpeá-la de novo, mas desta vez ela se esquivou. Ceres achou que o ataque anterior tinha acertado a palma da mão dela, rasgando as roupas de cima. Em outras palavras, ele só precisava fazer isso mais uma vez, e poderia arrancar a túnica de baixo ao atacar as pernas dela. Depois disso, arrancaria a máscara do rosto dela, acionando o golpe supremo. Então, ele só precisava se aproximar da chefe e continuar usando o corte rápido do corpo. Ceres tinha certeza de que Ni não ia conseguir fugir e que ele ia acertá-la com um ataque. De repente, o sistema de Ceros mostra que o poder mágico atual do hospedeiro só dava para usar o corte rápido do corpo 6 vezes, com 10 segundos de recarga. Mirar num inimigo que ainda não tivesse sido atingido permitia ativar a habilidade na hora. Ao ouvir isso, Ceres se desapontou e achou a habilidade ineficaz. O sistema pergunta a Ceres se ela quer desativar a habilidade, mas ela responde com um firme não. Ceres então pensou que, sendo assim, ia testá-la, mesmo a contragosto. Ele correu furioso rumo a Ney para atacar com o corte rápido do corpo, mas ela saltou e desviou. Ceres ficou tenso, pois errou o golpe de novo. Enquanto isso, Ney se perguntava por que Ceres ainda mirava nas pernas dela, quando a parte de cima da roupa já tinha se rompido. Será que Ceres também queria arrancar o hobby dela? Nesse momento, Ceres veio novamente atacar, mas desta vez Nai deu um chute furioso no rosto dele. Ceres levou um forte impacto no rosto, fazendo com que fosse arremessado pelo ar por causa do golpe. Com a ajuda da espada, ele consegue se segurar e aterrissa no chão. Porém, sentiu uma dor forte. O osso nasal quase quebrado lhe causava grande desconforto. No entanto, ele se lembra da dor excruciante de seu corpo derretendo após a liberação da toxina e percebe que a dor do osso nasal quase quebrado não era nada perto daquilo. Ceres fica ainda mais furioso e corre até Ney para atacá-la, gritando que aquela dor não era nada para ele. A cada segundo, tudo parecia uma eternidade enquanto Ceres se aproximava de Ney, e quando a alcançou, a contagem regressiva chegou a 1. Ele sabia que poderia atacar enquanto corria. Ney tentou atacar com seu raio laser, mas Sirius conseguiu desviar do ataque. Nai ficou tensa ao ver aquilo, então Sirius partiu para o ataque com um corte rápido no corpo após o choque. Ceres se perguntava como Ney conseguiria desviar de um ataque tão perto. Ele a golpeia, achando que tinha acertado, mas na verdade atingiu a cauda dela, e ela já voava no ar. Ney diz que nunca afirmou que iria fugir. Ela também grita que, se não fosse o medo de se expor, poderia fazer movimentos maiores e que, só com a velocidade dele, ela já poderia tê-lo reduzido a cinzas há muito tempo. Ceres se tensionou quando Nea o atacou com um feixe de laser. Ele tentou desviar com uma habilidade e contra-atacar, mas a tela mostrava que ela ainda estava em recarga. Ceres ficou frustrado, pensando por que 10 segundos pareciam tão longos, e não teve escolha senão enfrentá-la de frente. Então, Ceres desferiu um golpe direto de espada, sem usar habilidade, colocando toda a força nisso. De alguma forma, ele conseguiu desviar o feixe de laser. Uma grande explosão ocorre devido à colisão entre o feixe e o golpe de espada dele. Até Tyr ficou atônito ao ver isso e se perguntou como Ceres realmente bloqueou de frente o ataque do chefe. Parecia impossível, já que o nível de combate dele havia sido avaliado como Rank F antes da expedição. Mesmo com uma luta naquele nível, como um combatente Rank B, ele era totalmente incapaz de intervir do outro lado. Ceres ficou contente ao perceber que os verdadeiros atributos da espada eram incríveis. Ele riu e disse a Ney que agora podia contra-atacar e desviar fácil dos golpes dela, tornando os ataques dela inúteis contra ele. Ney responde que Ceres estava certo. De fato, é difícil para ela matá-lo. Em seguida, ela mira em Bella, confundindo Ceres. Ela explica que seria fácil eliminar a mulher com o pé ferido. Em seguida, se prepara para disparar o feixe. Então, Ceres, às pressas, usa o corte rápido e ataca a unha do dedo com que ela atacava. Ele consegue quebrar aquela unha, mas já é tarde, pois ela desencadeia o ataque.
Nesse momento, Ceres primeiro fica feliz, mas, ao perceber que Bella está em perigo, fica tenso e corre até ela para salvá-la. Ao ver isso, Naya riu e disse que sabe que seres humanos tolos sempre fazem esse tipo de coisa de herói, de sair salvando os outros, e é por isso que os heróis acabam sempre sendo mortos por vilões pelas costas. Por fim, ela disse que ele tinha sido enganado e atacou com a segunda mão. Já Cirrus percebeu que era tarde demais para correr até eles e que, agora, só tinha uma escolha. Sabendo que o corte rápido do corpo funcionaria de imediato ao mudar de alvo, ele fixou Bella como alvo e usou o corte rápido do corpo. Assim, conseguiu bloquear o ataque, mas, no processo, quebrou a armadura de Bella e a de Mark. Até Tyr ficou atônito ao ver que as consequências do golpe despedaçaram sua armadura. Nai ficou chocada ao ver que Ciris desviou novamente. De repente, ela percebeu que o altar estava apresentando algumas ações estranhas e se deu conta de que estava tão absorta na batalha que se esqueceu de colocar lenha para manter o sangue do deus demônio aquecido. Se ela não mantivesse já a temperatura do altar, todo o esforço até aqui seria perdido, e ela teria de esperar mais 100 anos. Do outro lado, Bella começa a agir como se estivesse sendo seduzida e se pergunta por que está se sentindo tão estranha e por que seu corpo está tão quente. Seu sistema mostra que o nível de agitação já havia atingido 91%, indicando que ela já sentia algo por Ceres e agora que estava presa, sentia ainda mais atração por ele. Bella se aproxima de Cirrus e segura o rosto dele como se fosse beijá-lo. Ao ver isso, Tyr também ficou surpreso. Enquanto ela estava tão perto de beijá-lo, Cirrus se lembra de uma memória do passado, quando Bella tinha 8 anos. Mostra que ela parecia realmente assustadora. Ela pergunta o que ele está olhando, se ele nunca viu uma mulher deslumbrante antes ou se ele quer beijá-la. A cena volta para o presente, onde Cirrus, tenso, se afasta dizendo que não queria beijá-la. Tyr também pergunta a Bella o que há de errado com ela e se ela ia beijar Cirrus. Bella começa a se perguntar se ela realmente tomou a iniciativa de beijar Cyrus, que seu corpo se moveu por conta própria e que ela até colocou a língua para fora, tudo isso enquanto ainda estavam no meio da batalha. Bella estava ficando tensa e se sentindo muito envergonhada, com o rosto todo vermelho. Tyr pergunta furiosamente por que o rosto dela ainda estava tão vermelho e por que ela estava suando. Ele questiona se ela foi envenenada ou se estava apenas alucinando e seu corpo estava fora de controle. Certo. Ele tinha tanta certeza de que ela estava alucinando, caso contrário ela não teria feito tais coisas. Por outro lado, Ney estava concentrada no altar, pois, uma vez que o sangue do deus demônio esfriasse, levaria outros 100 anos para fervê-lo novamente. Ela então puxa os corpos dos monstros e humanos, dizendo que não queria esperar tanto tempo de novo, então desta vez ela precisa queimar completamente o sangue do deus demônio até secar. Ao ouvir isso, Cirrus ficou tenso e pergunta se Ney realmente quer queimar todo o sangue do deus demônio. Ele então pensa que precisa impedir isso rapidamente, mas o chefe era tremendamente rápido. Ele mal conseguia atingir o chefe, então só restava uma coisa: deixar sua força aumentar até o ponto em que o chefe não pudesse mais desviar de seu golpe. Do outro lado, Ney estava colocando todos os corpos no altar como lenha, se perguntando se aquilo seria suficiente para elevar a temperatura do altar ao máximo. Ceres quer ativar instantaneamente o golpe supremo da espada divina explosiva e eliminar Neia. Então, Ceres vai até Bella e diz a ela que descobriu uma maneira de derrotar o chefe, mas que precisa da cooperação dela por um momento. Bella pergunta o quê? Ceres responde que desde que ela e ele façam algumas coisas românticas, como beijar, abraçar e assim por diante, ele poderia aumentar sua força e derrotar o chefe. Ao ouvir isso, tanto Bella quanto Tyr ficam envergonhadas, e até mesmo Tyr se pergunta como Cirrus consegue dizer coisas tão vulgares com uma expressão séria no rosto. Ceres segura a mão de Bella e diz que sabe que seria difícil para ela, mas ele implora. Bella fica tão seduzida que não sabe como responder, mas Tyr os interrompe puxando as mãos de Cirrus para longe dela. Tyr diz furiosamente que acha que tudo isso parece uma besteira. Ele acredita que Cirrus claramente quer se aproveitar de Bella, e eles estão no meio de uma batalha, mas mesmo assim, Cirrus está pensando em coisas vulgares. Que pervertido Cirrus é! Tyr então se vira para Bella para dizer a ela que não confia em Cirrus, mas para sua surpresa, Bella diz a Cirrus que confia em suas palavras. Tyr fica completamente atônito, e então Bella coloca as mãos no ombro de Cirrus, dizendo a ele que também foi constrangedor para ela, então para ele não interpretar mal. Ela só concordou porque quer que o chefe monstro seja derrotado, e na verdade ela não tinha nenhum desejo de fazer todas aquelas coisas com ele. Enquanto Bella segurava o rosto de Cirrus, Cirrus mais uma vez se lembra do momento da infância em que Bella ia beijá-lo, e ele ficou assustado ao ver o rosto dela e ouvir ela falar. Naquele momento, ele grita que não queria mais brincar daquele jogo. Mas ao se lembrar disso, no presente, ele fica tenso, gritando mentalmente para Bella não fazer aquilo com ele. Assim como na infância, ele a afastou. Ceres atrás de volta ao presente e diz que foi por pouco.
Ele quase foi morto. Nesse processo, seu sistema mostra que Tyr sofreu um golpe crítico. Naquele momento, Bella se perguntava por que Ceres a havia rejeitado. Ceres recebeu uma notificação de que seu nível aumentou em 1, e todos os atributos foram aumentados em 5.000 pontos. Ao ver isso, Ceres ficou surpreso e percebeu que certamente era por causa do Mark. Ele ficou feliz por agora não precisar tocar o corpo de Bella e relembrar aquela memória terrível. Ceres disse a Bella que, se fosse muito difícil para ela, então eles não deveriam fazer aquilo, e que ele iria derrotar o chefe. Ao ouvir isso, Bella ficou triste e pediu para Ceres esperar, sugerindo: e se ele ainda não conseguisse derrotar o chefe e precisasse da ajuda dela? Enquanto isso, o valor de agitação de Bella havia chegado a 99%. Ceres responde com uma expressão de deboche dizendo que não queria a ajuda dela, e então corre em direção a Neie. Ao ouvir um não, Bella se sente magoada e pergunta por quê. Ela até se pergunta por que Ceres não tinha nenhum interesse nela. Tyr então a interrompe e diz que entende, Ceres é mais forte do que ele. É por isso que ela tem uma queda por Ceres, mas ele ainda quer perguntar. Bella pergunta se poderia ser aquilo de novo. A cena mudou para Ceres, onde ele estava pensando que, para ativar o golpe final, ele precisava acertar tanto a cabeça quanto as pernas ao mesmo tempo. Antes, ele quase acertou a perna do chefe, mas agora todos os seus atributos tinham aumentado em 5.000 pontos. Então, se ele conseguisse apenas encontrar a oportunidade certa usando o corte corporal veloz, com certeza conseguiria. Do lado de Naie, ela estava confusa, pois o altar ainda não estava conectado, se perguntando por que a temperatura ainda estava tão baixa. Se ela não consertasse logo, a temperatura cairia rapidamente, então ela pensou em usar os humanos imundos para compensar um pouco do calor. Neie voa em direção a Ceres e diz para ele se orgulhar, pois eles iriam se tornar a lenha para o seu sacrifício, que era o maior elogio que ela poderia oferecer a eles. Ela então diz que chegou a hora de liberar todo o seu poder, então começa a concentrar toda a sua força no centro para atacar de uma só vez. Ceres também ficou surpreso ao ver aquilo, pois a esfera formada com o poder era muito grande. Quando Neie ataca furiosamente em sua direção, ele tenta bloquear com a ajuda de sua espada, mas enquanto bloqueava, recebia a notificação de que seus pontos de magia estavam diminuindo rapidamente. Lenta, mas seguramente seus pontos de magia estavam chegando a 0. Finalmente, ele consegue de alguma forma desviar o ataque, mas todo o seu poder mágico quase chega a 0. Agora, ele só tem 11 pontos de magia restantes e não pode usar nenhuma habilidade devido ao baixo valor de magia. Ceres ficou tenso, percebendo que não tinha mais poder e não sabia o que fazer. Neie ficou feliz e disse a ele que sabia que seu poder mágico havia se esgotado e que a batalha havia terminado. Ceres estava pensando no que fazer, mas para sua surpresa, Bella veio e segurou seu rosto, dizendo que ele claramente precisava da ajuda dela. Ela então colocou o rosto dele em seu peito, o que chocou um Mark de coração partido. Ceres também pensa que Tyr era um bom homem. Bella também achava que já tinha contado ao Tyr há muito tempo que já havia alguém em seu coração, e desde a infância até o momento presente, isso nunca mudou. Devido ao fato de ela e Tyr terem tido o coração partido, Ceres teve um aumento de 5 níveis em seu poder, e um brilho emanava de seu corpo. Ceres percebeu que havia uma onda de poder crescendo dentro dele. Ele recebeu uma notificação de que todos os seus atributos haviam sido aumentados em 27.500 pontos. Ao ver isso, Neie ficou chocada, pensando que era impossível. Ceres não deveria ter nenhuma chance de revidar contra ela agora. Ceres agora brilhava intensamente, como se tivesse adquirido um poder superior. Neie disse que, não importava o quanto ele aumentasse sua força, ainda era apenas um simples ser humano, e diante de monstros, não passava de uma formiga. Mas enquanto ela falava, Ceres correu em sua direção e a atacou com toda a força. Neie rebateu, afirmando que sempre poderia desviar de tais ataques. No entanto, Ceres rapidamente a golpeou com sua espada. Neie não percebeu no momento do ataque de Ceres, mas quando sua máscara e manto foram rasgados, ela ficou atônita ao ver que ele realmente havia destruído sua máscara. Com esse ataque, o sistema de Ceres mostrou que o golpe supremo, descida da espada sagrada, havia sido desbloqueado. Neie grita furiosamente, perguntando como ele ousa arruinar seu rosto. Ela então reúne todo o seu poder e o concentra em um feixe do tamanho de uma bola. Ceres também ataca Neie, e ela tenta contra-atacar. Uma grande explosão irrompe na sala. O feixe também a atinge, e todo o chão é destruído em segundos, restando apenas a linha de terra onde Ceres estava de pé. Até mesmo Bella e Tyr são fortemente impactados pela explosão. Após a névoa se dissipar, Ceres vê que Neie está caída inconsciente no chão, acreditando ter vencido. O sistema de Ceres mostra um tempo de recarga de 20 segundos para a espada divina em descenso. Ele então corre em direção ao altar, mas fica chocado ao ver que o altar mágico ainda está ativo. Ele se pergunta por que o altar mágico ainda não foi desativado. De repente,
Ele ouve a voz de Ney perguntando se ele achava que já tinha vencido, pois ela nunca permitiria que humanos imundos tocassem o sangue do deus demônio. Sirius percebe que ainda restam 9 segundos no tempo de recarga. Ele grita de volta para Ney que irá acabar com ela em 9 segundos. Mas então Sirius olha para Bella e vê que sua vida está perigosamente baixa, à beira da morte. Ney se levanta, gritando que não vai deixá-lo fazer o que quiser enquanto ela ainda estiver respirando. Ela desafia Sirius a avançar e ver quem sairá vitorioso, humanos ou monstros. Sirius se vê em uma situação crítica, dividido entre resgatar Bella e Tyr e continuar a luta pelo sangue do deus demônio. Ele prioriza Bella e Mark, negligenciando Ney. Sirius voa rapidamente em direção à entrada para sair da sala. Ney sente um alívio momentâneo ao vê-los partir, pensando que os humanos são mesmo tolos. Por outro lado, Sirius grita para o mapa abrir e encontrar o caminho mais curto até a saída, pois agora precisa chegar ao hospital o mais rápido possível. Assim que sai da sala, ele é atacado por monstros. Sirius rapidamente se prepara para enfrentá-los. Até então, Bella permanece inconsciente, relembrando as memórias de sua infância. Ela se lembra de todos rindo dela, zombando de sua aparência e questionando quem iria querer beijá-la. Bella ainda deseja brincar de casinha. Outros, em tom sarcástico, sugeriram que ela fizesse o papel de gorila. Nesse momento, Ceres se aproximava dela, e algumas crianças tentaram alertá-lo para não se aproximar, dizendo que ele seria infectado e viraria um monstro feio. Para surpresa de todos, Sirius dá um tapa em um dos meninos. A cena muda para o presente, onde Sirius derrota o monstro facilmente com um rápido golpe de corte com o corpo. Enquanto isso, no sonho de Bella, a criança que levou um tapa de Sirius está chorando. Ceres diz a Bella que o jogo ainda não acabou, explicando que, como ele é um menino e ela é uma menina, ele deve ser o pai e ela deve ser a mãe. Ele promete assumir a responsabilidade por ela no presente. Depois de derrotar o monstro, Sirius tranquiliza Bella, dizendo que ela ficará bem. Enquanto isso, do lado de Ney, ela olha para o altar e percebe que precisa adicionar mais lenha para manter a temperatura e não pode deixar que ela diminua. Então, sem outra opção, Ney decidiu se sacrificar por essa causa. Do outro lado, Sirius lutava contra monstros que surgiam em seu caminho para detê-lo. Enquanto isso, na sala do chefe, Ney se despedaçou ao se lançar sobre o altar como lenha, antes de morrer por completo. Ela grita ao santo deus demônio que já não pode mais servi-lo pessoalmente. Enquanto isso, Ceres luta contra o dragão monstro e usa sua espada para atacar. Porém, ao derrotá-lo, sua espada divina, com vestimenta explosiva, sumiu. O sistema o avisou que o inimigo foi derrotado e que a arma retornou ao sistema. Indicou que ela estaria disponível de novo em 12 horas, então Ceres pensou que isso já não importava. Quando já estavam quase na saída, a cena muda para fora da masmorra, onde aparecem Ceres e alguns companheiros de equipe. Todos ficam radiantes por terem saído vivos. Enquanto Sirius pensava em como quase morreu na masmorra subterrânea, ele reflete que até sua armadura de escamas de dragão se quebrou, tudo por causa daquele maldito Sirius. Ele imagina que, a essa altura, Sirius já deveria ter sido derrotado pelo chefe da masmorra. De repente, alguém vê Sirius voltando com Bella e Tyr em mãos e avisa a Cyrus que Sirius está vivo. Sirius fica atônito com a notícia, e Sirius também parece bem sério. Sirius pega a espada de um companheiro de equipe e grita, perguntando como Sirius ousou segui-los escondido e tentar fugir. Ele exige uma explicação de Ceres, perguntando como ele pôde desobedecer às suas ordens e tentar fugir. Então, o Capitão Sirius declara que Sirius perdeu as qualificações para fazer parte da equipe de expedição e afirma que não considera mais usar os recursos médicos da guilda para prolongar a vida de Sirius. Sirius então grita que vai resolver aquilo ali mesmo, na mesma hora, e se prepara para atacar. No entanto, para a surpresa de todos, Sirius chuta Sirius no rosto e o usa como apoio para dar um salto à frente, afirmando que não tem tempo a perder com ele. Sirius parecia estar inconsciente, enquanto os demais estavam chocados e gritavam com Sirius, questionando como ele ousou atacar o capitão. Um dos membros gritou e avisou a todos que tinha sido Sirius, pois Sirius havia chutado o capitão e o feito desmaiar. Eles precisavam correr e levar o capitão ao hospital. Em seguida, a cena mudou para o hospital da guilda, onde deu para ver os maqueiros correndo com Bella e Tyr em macas, gritando que era emergência. Ceres sentiu-se aliviado após garantir que Bella e Tyr fossem levadas em segurança ao hospital. Ele decidiu voltar rapidamente para a masmorra porque estava a apenas um passo de obter o sangue do deus demônio para curar o veneno. A cena mudou para a masmorra, onde uma substância avermelhada emanava do altar. Gradualmente, ela se elevou e começou a tomar a forma de uma figura humanoide. Sadiel observava tudo e se perguntava que tipo de entidade o chefe Ney havia invocado ao se sacrificar enquanto olhava para sua aparência transformada. Parece que Ney vivia sob a identidade de Bill diante de todos, e eles não sabiam que ela era, na verdade, uma garota. A substância avermelhada tomou a forma de um vestido, e uma mão surgiu de dentro dela.
À medida que a mão emergia, a atmosfera ficou mais intensa. Sentindo a sensação, Sadiel ficou tensa e descreveu como um arrepio, como se estivesse sendo perfurada por inúmeras agulhas até os ossos. Um monstro de aparência humana surgiu da substância vermelha e comentou que aquela cena lhe parecia muito familiar, como se fosse realmente seu próprio domínio. Quando apareceu pela primeira vez, Azathoth tinha um corpo de menino, mas cabelos longos como os de uma garota. Sadiel, sentindo a sensação intensa, tentou fugir dali tensa, pensando que o lugar estava se tornando perigoso demais. Azathoth sentiu a presença de Sadiel e se aproximou da parede, empurrando-a com um dedo. Com seu toque, toda a parede começou a desmoronar, assustando os monstros que estavam no andar de cima, enquanto se perguntavam por que o chão deles estava explodindo. Azathoth havia causado isso para revelar a pessoa que sentiu. Após a queda, todos os monstros ficaram feridos e especularam se o colapso havia sido causado pela chefe Ney. No entanto, um deles gritou para todos olharem para cima, apontando que a masmorra subterrânea havia desabado e agora podiam ver o céu acima. Eles especularam se o colapso tinha sido causado pela chefe Ney, mas logo descartaram a ideia, percebendo que seria necessário alguém com mais poder do que Ney possuía. Enquanto eles debatiam, Azathoth interveio, afirmando que Ney estava morta e que agora precisava de um servo. Ao ouvir isso, os monstros ficaram tensos e debateram se deveriam fugir ou permanecer ali. Um dos monstros chegou a se aproximar de Azathoth, dizendo que sua linhagem havia resistido ao tempo devido ao imenso poder que possuíam, e que estavam dispostos a seguir alguém ainda mais poderoso do que a chefe Ney. Todos os outros começam a clamar que também querem servir, mas Azathoth grita que todos são feios demais e então os destrói. Azathoth declara que não quer servos feios. Ela então caminha em direção a Sadiel, elogiando sua aparência, e instrui Sadiel a levantar o rosto e abrir a boca. Com lágrimas nos olhos, Sadiel abre a boca, e Azathoth derrama seu sangue nela, instruindo-a a beber. Após beber, Sadiel sente uma mudança repentina em seu corpo, percebendo uma sensação diferente, como se seu corpo estivesse começando a se curar. Azathoth se aproxima de Sadiel e explica que o corpo de Sadiel deve estar se sentindo muito confortável porque seu sangue tem a capacidade de reparar todos os danos, fortalecer o sistema imunológico e aumentar a força. Azathoth acrescenta que, durante o processo de digestão, isso pode proporcionar a Sadiel um prazer imenso. Azathoth então diz a Sadiel que está escurecendo e aconselha que ela vá encontrar um quarto limpo que está esperando por ela. Sadiel, sem saber o que dizer, concorda balançando a cabeça. A cena então muda para a sede da guilda, onde mostra Darren segurando a cabeça de Cyrus. Darren, visivelmente furioso, exige saber o que Cyrus disse sobre a missão ter falhado. Cyrus pede desculpas a Darren e explica que, se ele perder sua posição de capitão, Darren teria que assumir e auditar os ativos restantes da equipe de investigação da guilda. Ele insiste para que Darren encontre uma solução para a situação. Cyrus também tenta explicar que, se descobrirem que eles têm vendido secretamente os recursos da guilda, isso seria um problema sério. No entanto, Darren empurra Cyrus para trás e grita para ele ficar quieto, dizendo que já sabe disso. Darren então pergunta a Cyrus se ele acabou de dizer que alguém de sua equipe desobedeceu suas ordens. Cyrus confirma e menciona que o nome da pessoa é Cyrus. Darren verifica o documento e vê que Cyrus é um herói de rank F. Ele instrui Cyrus a colocar toda a responsabilidade pelo fracasso em Cyrus e ordena que ele seja condenado à morte por deserção. A cena muda para a masmorra, onde Cyrus está confuso ao ver o estado de colapso do local. Ele corre em direção ao altar para verificar se seu antídoto ainda está intacto, mas fica chocado ao ver que está vazio. Enquanto isso, Sadiel espera silenciosamente por Azathoth, sentado no mesmo lugar. De repente, Azathoth coloca as mãos nos ombros de Sadiel, levando Sadiel a pedir para Azathoth não fazer isso. Surpreendentemente, Azathoth abraça Sadiel por trás e Sadiel fica atônita. Ela sente algo macio tocando suas costas. Sadiel, que inicialmente pensava que Azathoth era um menino, fica confusa ao tentar conciliar essa percepção com a sensação suave que está sentindo. Do nada, Azathoth sussurra algo no ouvido de Sadiel, fazendo com que ela se sinta seduzida e se afaste do abraço. Envergonhada, Sadiel se vira e fica atônita ao ver Azathoth, cuja aparência de repente mudou para a de uma verdadeira garota. Azathoth pergunta a Sadiel se ela não gosta de abraços. Confusa, Sadiel pergunta como Azathoth conseguiu mudar daquele jeito. Azathoth explica que não há nada de surpreendente nisso, pois à noite ela perde toda a sua força e volta ao seu verdadeiro eu, uma garota. Azathoth também explica que, durante a noite, Sadiel deve protegê-la e eliminar qualquer pessoa com más intenções contra ela. Ela alerta Sadiel para não tentar machucá-la ou fugir, pois ao consumir seu sangue durante o dia, Azathoth consegue ressoar com o sangue de Sadiel, podendo fazer com que o corpo de Sadiel se dissolva instantaneamente, mesmo à noite. Sadiel é obrigada a obedecer e ouvir suas instruções.
Por outro lado, Sirius está tenso enquanto procura em todos os cantos da masmorra pelo sangue do deus demônio, mas não consegue encontrá-lo. Ele imagina se o sangue do deus demônio deve estar escondido em algum lugar da masmorra, mantendo a esperança. Sirius pede ao sistema para abrir o mapa, assim ele pode vasculhar cada canto da masmorra minuciosamente. Aqui, Azathoth explica a Sadiel que não queria que as coisas terminassem assim, mas seu coração está selado dentro da Guilda dos Heróis, impedindo-a de estar em sua forma completa. Como resultado, à noite ela se transforma em uma humana fraca, mas enquanto ela esperar até o dia e restaurar o poder do deus demônio, eles irão até a sede da Guilda dos Heróis para recuperar seu coração. Quando isso acontecer, todo monstro do mundo, seja de dia ou de noite, voltará a se curvar diante do poder dela.